E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Francisco Rodrigues, esse é meu amigo ilustre, o Anderson, e você está na GUS Tecnologia, tá? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre redes ponto a ponto e como calcular a potência entre desse tipo de rede, né? Certo? E a pergunta é, mas por que fazer cálculo de potência em redes ponto a ponto? Se você ficou curioso, continua com a gente após a vinheta. Então pessoal, hoje como vocês podem ver estamos com um cenário novo. Agora vai ser a nossa nova casa. A partir de agora vamos estar bem mais profissionais, né? É isso aí, estamos profissionalizando o negócio. Isso aí, voltando para o vídeo, como o Francisco falou anteriormente, vamos estar falando sobre redes ponto a ponto, onde vamos apresentar um cenário aqui e vamos falar sobre o cálculo de potência, qual o pior cenário para o cálculo e qual o melhor, né? Isso. Com isso, pessoal, a gente vai utilizar um cenário, tá? E vamos mostrar as possibilidades de redes ponto a ponto, tá? Eu tenho aqui dois conversores, tá? Para mostrar para vocês os dois modelos. Tem esse modelo que ele usa um módulo de SFP de transmissão e a gente tem esse modelo que ele tem a porta ótica já integrada. Você não precisa de GBIC, o tradicional GBIC, né? E tem a opção também de você montar redes ponto a ponto com o GBIC e switches, tá? Que normalmente, quando você vai receber, você vai pegar link com o seu fornecedor, normalmente você vai receber um GBIC para espetar no switch, tá? Na rede ponto a ponto. E o cenário que a gente vai utilizar é o seguinte, nós precisamos interligar um ponto A e um ponto B, tá? Que vai transmitir uma certa quantidade de banda. E no primeiro cenário nós vamos utilizar conversores óticos e mostrar no outro cenário com switches, como seria com switches, tá? No cenário nós vamos ter o conversor, certo? Nós vamos ter um DIO, um cabo ótico que vai interligar o conversor ao DIO, uma quilometragem de 20 km de fibra, que vai chegar no outro DIO e no outro conversor que vai ser o ponto B, certo? Então, como é que a gente sabe que o sinal é o ideal, que está chegando do ponto A no ponto B ou do ponto B no ponto A? É isso que a gente vai mostrar para vocês, como é que vocês sabem se a rede está ali certificada, se a rede está ok, tá? Então, pessoal, geralmente quando o pessoal usa os conversores de mídia, o técnico só vai lá e coloca o conversor A e no outro ponto o conversor B. Funcionou, ele basicamente corre para o abraço, deixa lá funcionando, mas não é bem assim. Nós devemos saber o que há de perca na rede entre esses conversores. No cenário que o Francisco propôs aqui, no caso vai ver o conversor, um cordão ótico, um DIO, 20 km de fibra, outro DIO, mais um cordão ótico e o conversor. Nesses 20 km, você não tem uma bobina de 20 km para lançar, né? Isso. Provavelmente você vai lançar de 2 km, uma bobina de 3 km e vai ter as fusões no meio. Cada fusão há percas e o cálculo de potência serve justamente para isso, calcular quanto é que perde nessa rede, para você vislumbrar o melhor cenário para colocar. Você vai trazendo aqui em números quanto é que perde nesse cenário. Pronto, vamos lá. Se nós vamos ter um cordão ótico que interliga o conversor com o DIO de cada lado, nós vamos ter 4 conectores, correto? O conector ele tem a perda média de 0,5 dB, então meio dB. É uma perda assim, bem feito, um conector bem feito, meio dB, se o cabo ótico for bom, meio dB. Nós vamos ter as fusões, que são também atenuadores. Vamos imaginar que você pegou 10 bobinas de 2 km. Então, nós teremos 10 fusões. A perda média de uma fusão bem feita no pior cenário, ela vai perder 0,1 dB de perda, certo? E nós temos também a atenuação da quilometragem da fibra, que a cada quilômetro a fibra ela atenua mais ou menos 0,25 dB. Isso, uma fibra bem lançada. Se você lançar a fibra de qualquer jeito, deixe dobras na fibra, esse número pode aumentar, mas estamos levando aqui o padrão, certo? É 0,25. Então vamos às contas. E a fórmula, primeiro, né? Primeiro a fórmula. Vamos lá, a fórmula, pessoal, é o seguinte, a fórmula é
sinal de recepção, que é o que cada conversor vai receber. Esse sinal ele é igual à potência de envio, a potência de transmissão, menos atenuações. Então vamos lá. Cada conversor desse, vou levar aqui o primeiro cenário, que é os conversores, tá? Cada conversor desse, ele emite, em média, entre 3 e menos 3 e menos 10 dB. Lógico que você tem que olhar no datasheet do conversor, tá? Se você não tem um datasheet, espeta o power meter aqui, mede o sinal que ele está emitindo para a gente ter base para usar na fórmula. Porque eu não vou, eu acho que está saindo 5. Aí tu acha que está saindo 5, chega lá e está saindo, sei lá, menos 8. É 3 dB de diferença. Então vamos lá. Faz diferença. Então vamos lá. Os dois conectores dá 0.5 vezes 4, 2 dB. Pronto, temos 2 dB. Então menos 6, menos 2 dB, menos 8 dB. Tá? Estou usando aqui menos 6 dB como taxa, como se cada um estivesse enviando menos 6. Aí nós temos agora as fusões. São 10 fusões, certo? 10 fusão vai dar 1 dB de perda, tá? E nós temos ainda 20 km de extensão de fibra. Cada quilômetro perde mais ou menos 0,25 dB de perda. Então nós vamos ter uma perda de 5 dB. Então vamos lá. 6, menos 2, menos 6, aliás, menos 6 dB. Menos 6 dB de perda, menos 2, aí menos 1 e menos 5. Nós vamos ter um total aí de menos 14 dB que vai recepcionar aqui na porta, né? Se você for fazer o teste, espetei a fibra aqui, vou lá no outra ponta, vou espetar lá o power meter para medir, eu tenho que ter aqui menos 14, correto? Isso lembrando que é no pior cenário, que a gente calculou tudo com o máximo de perda que o equipamento pode dar. O máximo de perda de um conector, o máximo de perda de uma fusão, o máximo de perda de um lançamento, ou seja, tem que ser 14 ou menos que 14. Tem que dar bem menos, menos 13, menos 12, pode acontecer, porque você comprou um conector de qualidade, uma fusão de qualidade, vai diminuir sua perca. Entendeu? E se der mais que isso, tem uma coisa errada. Você vai ter que voltar lá para conferir as fusões, ver se o conector está bem feito, se você fez um conector mecânico, está bem feito, ver se não tem nenhuma atenuação na fibra. Tem isso também. E até porque você tem que deixar com sobra caso aconteça algum acidente, né? 20 km pode cair um poste, cair uma árvore, você vai ter fusões a mais do que o projeto. Então você tem que estar com sobra para isso. Certo. Aí você me pergunta o seguinte, mas qual é o limite de um conversor? Cara, a maioria dos conversores hoje de mercado, a sensibilidade mínima deles é de mais ou menos menos 34. Mas lógico que você tem que olhar no datasheet, porque vai ter conversor que ele vai alinhar até menos 32 só. Então, imagina que tu botou aqui, chegou aqui menos 35. Não alinha. E se alinhar, a conexão vai ficar caindo, vai ficar bem estável. E aí, normalmente, nós usamos por redes ponto a ponto para interligar empresas, para interligar POPs, né? Interligar os pontos de presença do provedor, ou então para fazer um atendimento de pessoa jurídica. Então, precisa ser uma conexão estável. Você não pode ter uma conexão que fique caindo, que fique oscilando. Aí tu pergunta assim, e qual é a diferença de usar conversores de mídia, conversores óticos, para utilizar switches? Então, basicamente, a diferença é que os conversores, vamos dizer assim, é o nível 1. É o nível 1 do provedor. De ponta a ponta. Porque os conversores, eles têm uma certa limitação. Eles não são tão estáveis como um switch. Eles não têm tanta capacidade de banda quanto um switch pode alcançar. Entendeu? Geralmente, os conversores vêm em /1000. Um switch pode ter portas de 10 GB. 40 GB. Até o último que eu tinha visto, o último modo de transmissão de switch, era de 400 GB. 400 GB. Então é muita. Aí tu vai encontrar de 80 km, de 60 km, de 40. É muito difícil um conversor ter essa estabilidade. Não e sem contar que, como eu falei, ele não é tão estável quanto um switch. Então, quando você precisa de uma capacidade de banda maior, uma rede mais estável, você tem que usar um switch. Só que, em contrapartida, enquanto um conversor de mercado ele consegue ter acessibilidade até menos 34, um switch conjuntamente com o GBIC, você vai precisar usar o GBIC, não é isso? Você vai ter a acessibilidade de menos 20. Isso. Uma acessibilidade bem menor.
Por isso que você tem que estar alinhado com o seu cálculo de potência, o cálculo de perca da sua rede. Porque tu já pensou na situação do seguinte, tu tem uma rede lá ponto a ponto, feita no conversor, que passa lá a ser 1 GB. E aí tu precisa aumentar a capacidade de banda desse ponto a ponto. Aí tu, não, vou comprar aqui 2 switches, 2 GBIC top, dois transceivers top, e aí tu coloca um em cada ponto dentro dos 20 km e ele simplesmente não alinha, porque tu tem uma rede mal feita. Mal feita. E aí tá batendo lá menos 30 dB de perda. Porque tem que estar chegando lá, por exemplo, nesse cenário com conversor, teria que chegar menos 14 dBm. E se tu não sabe o que é a diferença entre dB e dBm, tu deixa no comentário aí que a gente grava um vídeo explicando a diferença entre dB e dBm, tá? Então, pessoal, seria mais ou menos isso, a diferença entre os dois cenários. Do conversor de mídia, conversores ponto a ponto e redes com ponto a ponto por switch SFP. Seria mais ou menos isso. A capacidade que a gente consegue entregar nessa rede, tá? E a estabilidade que eu consigo entregar nessa rede, que é muito maior do que a estabilidade de um conversor desse, tá? Então, tem mais alguma coisa, meu amigo? Então, basicamente, para fazer a mudança de cenário, você tem que, independente do cenário que você for usar, você tem que fazer bem feito. Porque quando você for melhorar a sua rede, já a rede fisicamente lá externo vai ser a mesma. Mas se você não estiver montado numa rede de qualidade, você vai gastar bem mais do que só trocar os equipamentos das pontas. Você vai ter que gastar com infraestrutura, uma outra infraestrutura. Então, o provedor é a longo prazo. Se você tem uma rede externa bem feita, é só mudar as pontas e correr para o abraço. Porque hoje, assim, redes de fibra ótica, que aqui são conversores de mídia de fibra ótica, elas são feitas para durar 10, 20 anos. Porque eu vou mudando só as pontas. Por exemplo, eu começo com uma ponta a ponto aqui de 1 GB. Daqui a uns dias eu preciso aumentar para 10 GB, para 40 GB. Então eu vou mudando só isso aqui, ó. Isso aqui que está no meio vai continuar a mesma coisa. Eu só vou mudando esse aqui. Esse aqui eu boto um switch que suporta 10 GB, aqui eu boto um switch que suporta 40 GB e por aí vai. Então, pessoal, só para a gente finalizar o vídeo de hoje, comenta, compartilha e curte. E segue a gente lá no Instagram. Agora a gente está com o Instagram, né? Instagram. @gustotecnologia, tá? Segue a gente lá que a gente vai postar as informações sobre os próximos vídeos. Então, pessoal, é isso, tá? Dizer para vocês também que a gente está com um projeto novo, o GuCast, tá? Que é o nosso podcast, tá? A gente agora vai começar um podcast também. É por isso que nós estamos de casa nova, tá? É porque nós vamos iniciar um projeto de podcast. Inicialmente vai ser todas as sextas-feiras, tá? Então a gente, se você quer, por sinal, a gente vai iniciar um projeto falando sobre a organização da casa, né? Os primeiros convidados são justamente para organizar a casa. Ou você quer abrir um provedor, você quer legalizar esse provedor, os primeiros convidados vai ser justamente para isso, tá? Contando a história deles, falando como fazer. Então, pessoal, a gente espera vocês na próxima sexta-feira, dia 19, tá? Dia 19 às 18 horas a gente espera vocês. Fica com Deus, pessoal. Até a próxima.